Então, o nosso próximo tema de estudo é exatamente a responsabilidade civil do Estado. E é interessante esse tema porque eu acho que quando vocês estudaram direito administrativo, eu acho que até mesmo instituições de direito público e privado, nós falamos sobre a responsabilidade. A responsabilidade, ela tem a ver com as consequências dos seus atos. Então, toda pessoa é livre para fazer aquilo que ela quiser. Inclusive, algumas pessoas optam por fazer coisas erradas, ou, no linguajar jurídico, realizar atividades ilícitas. E as pessoas acham, por que as pessoas elas têm liberdade até para fazer coisas ilícitas, ou seja, que contrariam o direito? Porque qualquer atividade você vai ter consequências. E nós temos, entre essas consequências, as chamadas consequências jurídicas, que são as responsabilidades. Vocês já estudaram que nós temos 4 tipos de responsabilidades. São elas a responsabilidade civil, onde na responsabilidade civil o que se busca é uma reparação monetária, ou seja, uma reparação em dinheiro. A outra responsabilidade é a responsabilidade penal. A maioria das pessoas acham que a responsabilidade penal é somente prisão, e não é. Você tem na responsabilidade penal uma série de possíveis sanções para cada tipo de delito, onde uma delas é exatamente a prisão, mas não é a única. Você tem, e hoje em dia, principalmente com os juizados especiais criminais, vocês têm hoje em dia a figura do SUSIS, você tem a figura da suspensão condicional do processo, né, onde o judiciário, naqueles crimes de menor potencial ofensivo, ele tenta fazer com que a pessoa ela não sofra tanto e que ela repense as atividades ilícitas que ela, porventura, ela tenha feito. Então, hoje em dia, você tem uma gama muito grande de responsabilidade penal. Além dessas duas, nós temos a responsabilidade administrativa, onde vão arcar com essa consequência tanto as pessoas que trabalham na administração pública, como também aquelas pessoas que lidam com a administração pública ou que têm alguma interação, alguma interatividade com a administração pública. Por exemplo, a pessoa, quando ela pode, ao estar respondendo um problema perante a administração pública, em particular, uma empresa, ela pode ser sancionada em não participar de licitações por um determinado período, até 5 anos. Então, você verifica que até mesmo pessoas jurídicas ou pessoas físicas, elas podem ter responsabilidade administrativa mesmo não pertencendo aos quadros da administração pública, seja um dos servidores públicos, seja um mandatário político. Se a pessoa é um servidor público ou um mandatário político, eles podem perder o cargo. Se é um aposentado do setor público, pode até chegar a vir a perder aquela determinada aposentadoria. A aposentadoria dessa pessoa pode ser cassada. E a quarta responsabilidade é a responsabilidade política, né? Onde a pessoa ela tem os seus direitos políticos, podem ser suspensos ou até perdidos. Mas esse problema da perda dos direitos políticos só acontece com os brasileiros que são naturalizados. Os brasileiros natos não sofrem pena de perdimento da nacionalidade. Eles só sofrem, no máximo, a pena de suspensão dos seus direitos políticos. Mas eles nunca perdem os direitos políticos. Então, nessa temática, você já vai entender que nós só vamos tratar da questão monetária. Ou, melhor dizendo, da reparação monetária por erros cometidos por pessoas que trabalham para o Estado. E aqui, o que acontece? Nós sabemos que o Estado, ele é uma pessoa jurídica
e como pessoa jurídica ele é uma pessoa fictícia. Ele não existe de fato. Mas sabemos ainda que esse Estado ele precisa realizar atividades. Então, ele precisa de pessoas físicas dentro dos seus quadros para realizar as atividades em nome dele ou por ele. Por isso que o Estado ele é responsável pelos atos dos seus agentes enquanto ele estiver desempenhando aquela atividade em nome do Estado ou no interesse do Estado. Só para vocês entenderem. Se um agente está de férias e ele e ele gera um prejuízo, o Estado não responde. Por quê? Porque esse agente está de férias. Se é sábado ou domingo e o agente não está trabalhando, o Estado também não responde. Então, ele só responde pelos atos dos seus agentes quando eles estiverem em serviço. Ou, dependendo de pessoas que estão trabalhando em prol do Estado. Então, por isso que é importante a gente entender essa responsabilidade civil. E, sobre isso, é importante a gente analisar o seguinte aspecto. Nós vivemos, existem muitas pessoas que falam que nós estamos vivendo uma situação muito complicada. Eu concordo. Nós vivemos uma crise ética, nós vivemos uma crise moral, nós vivemos uma crise de saúde, nós vivemos uma crise financeira. Realmente, nós temos muitas crises no nosso país e, consequentemente, também na humanidade. Mas se você avaliar as condições de vida do ser humano hoje, eles estão bem melhores do que as condições de vida há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás. Então, queira ou não, as condições de vida, elas vão mudando paulatinamente. Vocês podem até analisar as condições de vida de vocês em relação aos seus pais. Eu não posso dizer todos, porque eu não posso generalizar. Mas a grande maioria de vocês tem muito mais oportunidades e condições do que os seus pais. Principalmente com o advento da internet. A situação ela mudou drasticamente e mudou para melhor. Hoje em dia você tem muito mais condições. Então, mas para que a gente entenda esse tema da responsabilidade civil do Estado, você tem que entender que essa concepção de Estado que nós temos hoje, ela começou na pós-Revolução Francesa, num Estado que foi instaurado depois da Revolução Francesa, chamado de Estado de Direito ou Estado Liberal. Eu até coloco o nome dele completo, né? Estado Liberal de Direito. Onde essa visão de separar a pessoa do governante da pessoa do Estado começou a existir, a fazer essa separação. Por quê? Porque até então, a pessoa do governante, ela se confundia com a pessoa do Estado. Ou seja, essa confusão entre a pessoa do governante e a pessoa do Estado, ou seja, o próprio Luís XIV dizia, l'État, moi, o Estado sou eu. E como o rei, ele tinha um poder gigantesco, quem é que desafiava o rei? Ninguém. Ninguém era doido para desafiar o rei. Por quê? Porque sabia que quando desafiasse o rei decretaria a morte dele e ele não teria para onde escapar. Só se ele fugisse daquele determinado estado. Se ele conseguisse escapar. Então, por isso, quando nós analisarmos o Estado, nós veremos que muitas vezes o Estado gerou prejuízos, ele fez coisas erradas com o povo ou com vários empresários, com burgueses, e ele não respondia por esses seus erros. Por quê? Porque tinha-se a ideia desse absolutismo dos reis. Ou seja, os reis tinham um poder extremo e ninguém imaginava contrariar esse poder dos reis. Então, por isso é que se criou essa situação que a responsabilidade civil, naquela época, até a Idade Moderna, não se concebia. Então, tinha-se essa percepção de que o Estado ele era irresponsável. Quando você diminuiu esses poderes dos reis e quando você criou o Estado, e esse Estado distinto da personalidade dos seus governantes, começou-se a pensar o Estado de uma forma diferente.
E na França, veja que o berço do direito administrativo é exatamente a França. Então, na França, ocorreu, mais especificamente na cidade de Paris, ocorreu um acidente de bondes, onde várias pessoas se feriram. E foi a primeira ocasião onde uma das pessoas que saiu ferida, que foi prejudicada nesse acidente, vai à justiça pedir uma reparação monetária ao Estado francês. Estado aqui eu estou falando no sentido lato, né? Então, foi o primeiro caso. E a justiça, por sua vez, recebeu aquele determinado processo e reconheceu o direito da pessoa ter a reparação financeira. A partir daquele julgamento ocorrido na França, começa a ideia da responsabilidade civil do Estado. Por quê? Já existia a ideia de responsabilidade civil? Existia. Mas essa responsabilidade civil só existia para a iniciativa privada. Ela não existia na área pública. Ela começou a existir exatamente na França, com esse evento, e depois ela se espalhou. Hoje em dia é comum, é aceita, e na verdade é inimaginável você não pensar a responsabilidade civil, né? Ou seja, hoje em dia o que é inimaginável é o inverso, e não esta determinada situação. Sendo assim, nós precisamos entender em que sentido é analisada essa responsabilidade civil do Estado. E o que é que acontece nessa responsabilidade civil? Seria quando o Estado aqui que eu estou falando, é o Estado no seu sentido mais amplo, porque aqui envolve tanto a administração direta, os entes políticos no Brasil, são o caso do governo federal, dos governos estaduais, do governo distrital e dos governos municipais, como também a administração indireta, né? Nós vemos na administração indireta, principalmente quem? As autarquias e as fundações públicas, porque são pessoas jurídicas de direito público. Então você tem essa percepção. Mas se você analisar a Constituição, mais especificamente o parágrafo 6º do artigo 37, ele vai falar até nos prestadores de serviço do Estado, né? As pessoas que fazem obras que são contratadas pelo Estado também têm uma responsabilidade, nem que seja uma responsabilidade subsidiária por parte do Estado. Então você percebe que essa responsabilidade civil do Estado, com o decorrer do tempo, ela foi se aprimorando e hoje em dia ela já tem contornos bem definidos do que efetivamente é, ou o que é que efetivamente se compreende como a responsabilidade do Estado. Pois bem, mas analisando essa responsabilidade do Estado, nós temos que analisar qual é o tipo de responsabilidade que é tido aqui no Brasil. Por que isso? Porque nós temos 3 tipos de responsabilidade. A chamada de responsabilidade civil, a chamada responsabilidade subjetiva, onde na responsabilidade subjetiva você analisa o dano, você analisa o nexo causal entre a conduta da pessoa, do agente, e o dano causado, e você também analisa a culpa desse agente, ou seja, se esse agente ele agiu com dolo ou com culpa. Lembrando que culpa para o direito é quando a pessoa age com imprudência, negligência ou imperícia, né? Imprudência, negligência ou imperícia. O que é uma atividade imprudente? Para que você entenda. A pessoa não toma... Aliás, a pessoa realiza a atividade sem seguir as determinações legais ou sem seguir uma motivação racional, sem seguir a razoabilidade para aquele determinado concreto, para aquele determinado ato concreto. Exemplo, você dirige numa via, digamos que você dirige numa via pública, municipal, onde, pelo Código Nacional de Trânsito, a velocidade máxima é 60 km, mas os municípios, eles podem até baixar para 30 km, né? Então, digamos que a via, naquela via é 40 km a velocidade, e você anda a 100.
é completamente imprudente, né? Por quê? Porque você sabe que você não pode andar em altas velocidades. E 100 km por hora é uma alta velocidade. Então aí ficaria caracterizado como imprudência. Ou seja, você sabe que aquela sua atividade ela não está adequada, não é pertinente àquela realidade que você está vivendo. A negligência. A negligência é quando você não toma a precaução devida. Por exemplo, antes de você sair de carro, você tem que verificar as condições do carro. Se ele tem condições de rodar ou não. Você tem que ver se os pneus não estão carecas. Você tem que ver se as luzes estão funcionando. Você tem que ver se os freios estão funcionando. Então, você tem que fazer diversas checagens antes de sair no carro. Se você sai no carro e não faz a checagem, e durante o seu trajeto você percebe que tem um defeito, você já poderia ter verificado, você também agiu com negligência. Por quê? Porque você deveria ter feito a checagem anteriormente. E nós temos também o caso de imperícia. Por quê? Uma pessoa para dirigir o carro, ela tem que ter o quê aqui no Brasil? Habilitação. Ou aqui, como nós chamamos aqui no Ceará, como nós dizemos aqui no Ceará, a carteira de motorista. Uma pessoa que não tem preparo, que não fez os cursos para dirigir um carro, ele não deve pegar no carro. Mas tem pessoas que vendo a outras dirigir, ou então pega o carro escondido dos pais ou da empresa que trabalha e começa a tentar dirigir. Se essa pessoa comete um acidente, ela é culpada pelo acidente. Por quê? Porque ela tem uma imperícia, ela não se preparou para realizar aquela atividade. Então, culpa é sempre quando você age de uma dessas duas formas, ou imprudência, ou negligência, ou imperícia. Qualquer uma delas vai configurar como sendo uma atividade, uma conduta culposa. E, dentro da responsabilidade subjetiva, além de você analisar o dano, o prejuízo, aliás, a conduta do agente, o dano causado e o nexo de causalidade, ou seja, aquilo que liga, aquele liame, ou seja, aquilo que liga uma coisa à outra, você ainda tem que fazer uma verificação da conduta do agente, se aquela conduta foi certa ou foi errada. Mas como é que eu vou fazer isso daí? Exatamente em cima da chamada culpabilidade. Ou seja, você vai verificar se a pessoa tinha intenção, era dolo. Ou se ela não tinha intenção, mas assumiu os riscos de gerar aquele resultado ruim. Por quê? Porque agiu com imperícia, negligência ou imprudência. Além da responsabilidade subjetiva, nós temos a responsabilidade objetiva. E na responsabilidade objetiva, é importante por quê? Porque eu só preciso configurar como sendo a conduta do agente e o prejuízo. Eu só preciso ligar a conduta do agente ao prejuízo, ao dano ocasionado. Basta isso. Eu não preciso saber se o agente queria ou não causar o dano. Eu não preciso avaliar a culpa do agente. Só preciso ligar se aquela atividade do agente gerou aquele dano. Se eu conseguir comprovar que o dano só foi oriundo por conta da atividade do agente, é uma responsabilidade objetiva. Então, a principal diferença da responsabilidade objetiva para a responsabilidade subjetiva está exatamente na questão da culpabilidade, onde a culpabilidade é um dos requisitos da responsabilidade subjetiva e não é um dos requisitos da responsabilidade objetiva. E, por fim, o risco integrado. Por fim, o risco integrado. E o que é o risco integral? São situações que ocorreu qualquer dano referente àquela determinada atividade, a culpa já é do Estado. É chamado de risco integral. Por quê? Porque o Estado, cabe a ele fazer a fiscalização daquela atividade. Se o Estado não fiscaliza, qualquer problema que ocorrer já é culpa do Estado. Por exemplo, no Brasil, nós temos um caso que se submete à teoria do risco integral, ou à responsabilidade do risco integral. Que problema é esse? São problemas oriundos de materiais radioativos. Qualquer acidente,
qualquer dano ocasionado por materiais radioativos, a culpa sempre é do governo federal. Por quê? Porque no Brasil, toda e qualquer atividade a ser realizada com materiais administrativos tem que ter a fiscalização e o acompanhamento do governo federal. Ah, professor, mas fizeram contrabando de material radioativo. O contrabando do material radioativo, ele é diferente do contrabando de drogas, do contrabando de armas. Por quê? Droga e arma pode não deixar muito vestígio, mas o material radioativo, ele deixa vestígio. Então, por isso que o Estado ele tem um risco integral quando o assunto é material radioativo. Então, no Brasil, o único caso em que você tem responsabilidade do Estado na modalidade de risco integral é quando ocorre algum acidente por risco, por material radioativo. Por quê? Porque toda atividade com material radioativo ou é feita pelo governo federal ou com acompanhamento e fiscalização do governo federal. Inclusive as atividades ilícitas. Por quê? Porque como o material radioativo ele consegue ser mais facilmente rastreado, então o governo federal, inclusive, tem que fazer um rastreamento para saber se as pessoas não estão fazendo atividades ilícitas. Inclusive, esse contrabando dos materiais radioativos. Certo? No mais, a regra geral no Brasil é que o Estado ele se submete à responsabilidade objetiva. O que é isso? É que você só precisa comprovar o dano e o nexo causal entre a atividade da pessoa que representava o Estado e o dano sofrido. Pronto. Você basta comprovar o dano e o nexo causal, já gera a responsabilidade objetiva do Estado. Aqui eu faço uma ressalva. Por que eu faço uma ressalva? Porque a maioria da responsabilidade, a maioria dos atos que geram a responsabilidade do Estado são chamados atos comissivos. E vocês lembram o que é que significa um ato comissivo? Alguém sabe ou lembra o que é um ato comissivo? Homicídio? Comissivo. Um ato comissivo. Comissivo é o contrário de omissão. Ou seja, o Estado ele gerou prejuízo porque alguém agiu de maneira errada. É por agir. E o ato omissivo, o prejuízo ele foi causado por uma não ação, ou seja, por uma omissão. Então, daí você tem a diferença. Pronto. Então, respondendo, a maioria dos casos que vão gerar a responsabilidade civil do Estado são oriundos de atos comissivos dos agentes do Estado, ou seja, as pessoas fazem besteira e geram os prejuízos. Mas isso não quer dizer que atos omissivos, ou seja, omissões do Estado, também gerem prejuízos. Então você pode ter prejuízo tanto sido gerado por atos comissivos, como também por atos omissivos. Mas essa responsabilidade objetiva você só aplica quando ocorre um ato comissivo. Se ocorrer um ato omisso do Estado, ou seja, um ato omissivo do Estado, aí você não aplica a responsabilidade objetiva. Você aplica a responsabilidade subjetiva. Aí é diferente. Você aplica outra modalidade. Tá certo? Mas a regra geral é você aplicar a responsabilidade objetiva. Então, regra geral, responsabilidade objetiva, exceções. Quando o ato que deu causa à responsabilidade for um ato omissivo, responsabilidade subjetiva. Quando o problema for referente a material radioativo, aí é risco integral. Então, só tem essas duas opções. Atos omissivos e materiais radioativos. Onde o ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva e o problema com material radioativo gera a responsabilidade pelo risco integral.
Vocês estão conseguindo compreender? Agradeço aí o retorno. O próximo passo que eu queria colocar para vocês é exatamente perceber se vocês compreenderam ou não essa teoria da responsabilidade civil, ou a teoria da responsabilidade objetiva. Então, eu vou dar aqui um caso para vocês, tá certo? Então, digamos o seguinte. Você mora em Acarape, aliás, o Epaminondas mora em Acarape. Digamos que o Epaminondas ele sofre um problema neurológico. Por que neurológico? Porque o atendimento de problemas neurológicos não se faz nem na saúde primária, nem na secundária. É saúde terciária, ou seja, somente alguns hospitais especializados, geralmente do governo federal, é que podem fazer esse atendimento neurológico. Então, digamos que a pessoa, o Epaminondas sofre um problema neurológico e tem que ser socorrido às pressas. Mas Acarape não tem esse serviço neurológico. E o único local mais próximo é Fortaleza. Digamos que é o Hospital das Clínicas, né? Um hospital que é vinculado ao UFC. E aí, gera-se uma ambulância e vai para o Hospital das Clínicas. Ok. Quando chega lá, o levado pela ambulância de Acarape chega no hospital da UFC, ocorre um acidente no hospital, tem incêndio e o Epaminondas morre do incêndio. Ele não morre do problema neurológico, ele morre do incêndio. Eu pergunto a vocês, nesse caso aí, existe alguma responsabilidade civil do Estado pela morte do Epaminondas? Sim ou não? Muito bem, alguns já responderam. Sim, existe a responsabilidade civil do Estado. Vocês acertaram. Mas de quem é a responsabilidade? É do município de Acarape, que socorreu Epaminondas, ou é da UFC, porque o fogo foi no seu hospital? Pessoal, vamos pensar aqui da seguinte maneira. Na responsabilidade objetiva, eu tenho que verificar o dano e verificar a conduta do agente que gerou o dano. Tá certo? Verificar o dano e a ligação entre a conduta do agente desse representante do Estado e o dano. O Epaminondas morreu por quê? Ele morreu no capotamento da ambulância de Acarape? Não. O transporte da ambulância do local até o hospital, ele era a responsabilidade de Acarape. Aí era a responsabilidade de Acarape, do município de Acarape. Agora, uma vez que o município de Acarape entrega o Epaminondas ao hospital da UFC, ao Hospital das Clínicas, quem foi que ficou responsável por ele? O hospital. O hospital da UFC. Então, a responsabilidade aí vai ser da UFC e não do município de Acarape. Vocês entenderam aí o que é esse nexo causal? Porque se a morte ocorreu por um problema que ocorreu no hospital da UFC, o responsável quem vai ser? A UFC. Professor, se no caso algum problema é gerado no decorrer do transporte, né, nesse interlado, né, na ambulância, e ele for, caso termine no hospital, de quem vai ser a responsabilidade, mais ou menos assim, se há um agravante durante o transporte e isso acontece no hospital, de quem vai ser a culpa? Aqui eu tenho que esclarecer uma coisa, por exemplo, digamos que ele tem um AVC, certo? O Epaminondas ele tem um AVC.
Se esse AVC dele é muito forte, ele chega a morrer durante o transporte, aí é uma questão, você tem que analisar se foi o corpo dele. Então, se realmente o organismo dele gerou um problema de saúde, que ele não podia escapar, que ele não podia sobreviver, aí ninguém é culpado. Porque, infelizmente, foi uma situação do organismo da pessoa, certo? Mas, digamos, a situação que você colocou, ele está sendo transportado. E digamos que no transporte, o motorista da ambulância, que está a serviço de Acarape, bate a ambulância, capota o carro e o Epaminondas falece não do problema neurológico, ele falece da batida. Ele morre em decorrência da batida. De quem é a responsabilidade? Da pessoa da Acarape. É do município de Acarape. Perdão. Aí você tem que ver quem deu causa ao acidente. Se quem deu causa ao acidente foi o motorista da ambulância que está a serviço de Acarape, aí é Acarape. Mas se quem deu causa ao acidente e gerou a morte foi o outro motorista de outro carro, aí é o outro veículo. Tá certo? Por isso que é importante você entender esse nexo causal. Ou seja, o Epaminondas nem conseguiu chegar no hospital do UFC. Então o UFC não tem nada com a morte, não tem nada a ver com a morte dele. Porque foi um acidente de carro e aí ocorreu quem estava transportando era o município de Acarape. Então tem que ver se esse motorista de Acarape, ele teve culpa ou não no acidente. Se ele tiver tido culpa, Acarape responde. Se o motorista de Acarape não teve culpa, Acarape não responde. Quem vai responder é o causador do acidente. Ok. Tá certo? Então, por isso que é importante, às vezes eu faço essa explicação e os alunos, os estudantes, eles não percebem esse nexo causal. Você tem que ver exatamente esse liame, essa ligação entre o evento, que é o dano, e a conduta que levou ao evento. É exatamente fazer essa ligação. Se nenhum agente do Estado tiver ligação com o evento, você não pode culpar o Estado. A Inara, ela não é tão subjetiva. Por quê? Porque você tem critérios objetivos. Por exemplo, num acidente, de quem é a culpa? Eu não sei, eu tenho que ver de quem foi a culpa, entendeu? Mas quem é que vai avaliar essa culpa? É a perícia. A perícia vai avaliar o acidente e vai dizer, ó, a culpa é do motorista da ambulância, a culpa é do outro motorista, e aí você vai fazer essas verificações. Então, essa responsabilidade do Estado, ela é baseada em critérios objetivos. Agora, eu confesso a você que ela pode estar complicada. Ou ela, em algumas situações, ela pode ser complicada. Aí eu concordo com você. Mas a situação é que ela não é subjetiva. A subjetiva é a do particular. Ou seja, aquela que é entregue entre particulares. Por quê? Porque você tem que levar em consideração a subjetividade. Ou o dolo. Ou a culpa do agente, né? Ou seja, além de você analisar o dano, o nexo causal, você tem que analisar a culpabilidade do agente, ou seja, se ele agiu com dolo ou com culpa. Tá certo? Ok, tudo bem, Tainara. Então, por isso, quando eu falo para vocês, quando a responsabilidade do Estado, hoje em dia, ela não tem mais a necessidade de você comprovar a culpa do agente do Estado, ótimo, já sai um grande peso. Mas isso não quer dizer que resolveu tudo. Por quê? Porque você tem que ver o nexo causal. E em cada situação, você tem que analisar exatamente esse nexo causal. Vocês conseguiram compreender o que é esse nexo causal? Sim. Ok. Pronto. Nessa responsabilidade objetiva, o mais importante é você entender esse nexo causal. Tá certo? Só fazendo a ressalva que a responsabilidade objetiva ela só é aplicada para os atos comissivos, ou seja, quando o agente do Estado ele faz alguma coisa. Quando o Estado ele não faz, aí você tem que comprovar uma responsabilidade subjetiva, ou seja, você tem que avaliar a culpa. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma omissão, de um ato omissivo do Estado, tá certo? Aliás, eu vou dar duas situações para vocês, para que vocês possam avaliar, para vocês perceberem essa responsabilidade por ato omissivo. Então, digamos, você vem num dia de chuva,
Você está no carro, andando na rua. E de repente você cai num buraco. De repente, você cai num buraco. Nesse caso, que você caiu no buraco, quebrou seu carro inundou, entrou água e ainda quebrou o carro. O Estado, digamos que é uma via pública municipal, o município, ele vai arcar com seus prejuízos? Sim ou não? Acredito que sim. Depende. Sim, Por que eu digo que depende? Porque aí o buraco não é um ato comissivo. Você não tem uma pessoa que vai lá e vai cavar o buraco para ter um buraco na rua. Então, o buraco, ele acontece por quê? Por uma omissão do município. É como o município ele não faz a manutenção das vias públicas, então esses buracos, eles surgem por atos omissivos, ou seja, por omissões do poder público, e não por atos comissivos, por ações. Ele surge da omissão e não da ação, certo? Então, você tem que verificar o dano, você teve. O nexo causal foi o buraco que gerou o dano, ok. Você tem que analisar a culpabilidade. Porque em atos omissivos, em caso de omissões do Estado, você tem que comprovar a culpa do agente. E aí o que acontece? Se aquele buraco surgiu porque foi uma quantidade de chuvas enormes que não era previsível, você tem como culpar o Estado por conta disso? não. Era algo que eu disse, era imprevisível. Mas digamos que naquela via pública, o asfalto ele já estava rachado e já estava quebrando. Aí você pode culpar o Estado? O surgimento do buraco? Pode. Pode, muito bem. Por quê? Porque o Estado ali, ele já tinha condições de verificar que aquilo dali ia gerar um problema, ia gerar um buraco. E ele não fez a manutenção. Aí pode. Terceiro caso. Digamos que o buraco que você caiu foi um buraco de esgoto. O esgoto é para estar tampado, né? Mas aí tem pessoas que destampam. Se foi uma pessoa da rua ou um mendigo que vai lá e destampa o buraco e o município comprova que foi a ação de uma pessoa que não tem nada a ver com a prefeitura que destampou o buraco, aí o município ele não responde. Mas se for comprovado que o município estava fazendo uma obra e quem estava fazendo a obra esqueceu de tampar o buraco antes da chuva, aí o município responde. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que você tem que avaliar o caso, sendo que no caso de omissões, além de você avaliar os outros dois requisitos, que é o dano e o nexo causal, você ainda tem que avaliar a subjetividade ou a culpabilidade. Se o agente do Estado, que estava agindo em nome do Estado aqui que eu estou falando no sentido amplo, né? Pode ser qualquer ente político, ele agiu de forma dolosa ou culposa. Porque se ele não tiver agido nem de forma dolosa nem culposa, você não pode, no caso de omissões, exigir uma reparação do Estado. Perceberam como se complica quando você envolve a culpabilidade? Então, por isso é que eu estou chamando a atenção de vocês aqui nessas situações, onde a responsabilidade objetiva ela só é aplicada para ações ou atos comissivos. Para atos omissivos, é uma exceção, aplica-se a responsabilidade subjetiva. E quando o dano for oriundo de material radioativo, você aplica a responsabilidade por risco integral. Tudo bem? Então vamos lá.
Mas o Estado, ele sempre vai ser responsável pelos desastres que acontecem? Nem sempre, né? Por isso que eu mostrei várias situações para vocês. Algumas situações, o ente político, ele era responsável, em outras, ele não era responsável. Então, por isso que eu digo que a gente tem que avaliar cada um dos casos. E, hoje em dia, já existem situações que são excludentes da responsabilidade do Estado, ou da responsabilidade estatal. Que situações são essas? E quando o acidente ele é culpa da vítima? Professor, acidente culpa da vítima? Pode existir. Por exemplo, digamos que você tem uma pessoa que mora à beira da estrada ou próximo à estrada, e essa pessoa tem tendências suicidas. E um dia, no surto, essa pessoa resolve correr e passar a estrada sem ver, e um carro, digamos que um carro do município de Acarape, vai e atropela a pessoa. Mas veja bem, a pessoa ela não ficou parada na lateral da estrada. Ela passou correndo, sem tomar as devidas precauções. E o motorista ele vinha na velocidade, digamos que ele não vinha em alta velocidade, ele vinha na velocidade da via. Você tem vários trechos aí que são 80 km, né? Ele vinha uns 80 km por hora. Não vinha nem acima nem abaixo. Vinha na velocidade da via. E a pessoa apareceu repentinamente, ou seja, não tinha como o motorista verificar antes. A pessoa apareceu repentinamente. Ah, professor, mas não dá para aparecer? Dá. Se você verificar, tem determinados trechos da estrada, onde a estrada ela tem valas dos lados, né? Então, muitas vezes não dá para ser motorista, não dá para ver quem está vindo, né? E se a pessoa sobe de uma vez e atravessa correndo, não dá para ele ver. Nesse caso, esse motorista de Acarape, o município de Acarape, porque o motorista ele não tinha como fazer a previsão. O município de Acarape, ele vai ser obrigado a indenizar a família dessa pessoa que faleceu por causa desse atropelamento? Muito bem, Leonardo. Não. Por quê? Porque aí é o caso de culpa exclusiva da vítima. Ou seja, foi a vítima que, por conta de um surto que ela sofreu, né, um problema, uma doença mental que ela tinha, esse surto que ela teve, ela atravessou de uma vez na estrada e sem dar chance de defesa para o motorista, como o motorista evitar. E o motorista vinha na velocidade da via, na velocidade regulamentada pela via. Professor, e por que é que o senhor destacou que o motorista vinha na velocidade da via, que foi estabelecida para a via? Porque se ele vinha numa velocidade superior, a culpa deixa de ser exclusiva da vítima e passa a ser uma culpa concorrente. Por quê? A vítima agiu de surpresa. A vítima, muitas vezes, não possibilitou que o motorista evitasse o acidente, mas também o motorista contribuiu para o acidente. Por quê? Porque se aquela via, se aquela rodovia tem uma velocidade máxima e ele ultrapassa essa velocidade máxima, ele também é culpado. Ele não vai ser culpado por tudo, mas ele vai ser culpado por uma parte. Por quê? Exatamente por essa circunstância. Tá certo? Então, aí, se ele vinha numa velocidade acima daquela velocidade admitida para aquela via, deixa de ser culpa exclusiva da vítima e passa a ser culpa concorrente. Ou seja, parte foi culpa da vítima e parte foi culpa do motorista. E o motorista, ou o município de Acarape, que vai responder pelo motorista, vai arcar com aquele percentual que o motorista deu causa ao acidente. Ou seja, ele não, o município ele não vai ficar totalmente livre. Por quê? Porque o seu motorista, o seu percurso, ele também contribuiu para o acidente. Vocês conseguiram compreender?
Ótimo. Vamos aí para a culpa de terceiro, né? Vamos para a culpa de terceiro. Então, imagine o seguinte. Uma pessoa foi hospitalizada e um desafeto dessa pessoa entra no hospital, vê a ficha médica, o prontuário médico dessa pessoa e vê que a pessoa vai tomar um determinado medicamento. Procura esse medicamento que vai ser dado à pessoa e troca o medicamento por um veneno. Nas mesmas condições, né? Digamos, se a pessoa ia tomar os comprimidos, ele troca os comprimidos e coloca os comprimidos no local. Mas os comprimidos, no mesmo formato, no mesmo tamanho, na mesma cor, iguais. Quando chega na hora, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, dão o medicamento errado, dão um veneno, pensando que estão dando um medicamento. A pessoa vem a falecer, a família se revolta contra o hospital e o laudo cadavérico mostra que a pessoa foi envenenada. Quando a polícia vai avaliar, porque se a pessoa foi envenenada foi um crime de homicídio, né? Então, quando a polícia vai investigar, percebe que esse desafeto tinha câmeras, ele entrou no hospital e ao sair, ele saiu com um frasco de medicamento. Então, existem indícios que o problema não foi das enfermeiras, foi de quem? Daquela pessoa que entrou no hospital. Então, nesse caso aí, o município de Acarape, ele vai ser penalizado? Ele vai ter que arcar com essa reparação? Muito bem, Thaís e Roberto. Não, ele não vai responder. Por quê? Porque, infelizmente, o envenenamento ele pode ter sido praticado pelas enfermeiras, mas as enfermeiras elas não tinham noção do que estavam fazendo. Foi a pessoa que trocou o medicamento, igual. Então, nesse caso aí, ocorreu o quê? Uma culpa de terceiro. Ocorreu uma culpa de terceiro. É esse terceiro que vai responder por aquela morte. Seja responsabilidade civil, seja responsabilidade penal. Outro caso, para vocês perceberem essa culpa de terceiros. Pronto, em frente ao campus da Liberdade. Digamos que uma pessoa está dentro do carro, ele para uma pessoa descer. E vem um ônibus, digamos um ônibus de linha, e bate atrás dessa pessoa. Um ônibus de linha, o ônibus do intercâmbio da Unilab, vai e bate na traseira do carro dessa pessoa. A pessoa que estava saindo morre. E aí, a Unilab responde por essa morte? Responde. Por quê? Porque embora a pessoa tenha parado no acostamento, a pessoa só faleceu por conta do acidente. E quem foi que gerou o acidente? Foi o motorista da Unilab. Como também se for o caso inverso, né? O motorista da Unilab, ele abre lá a porta do ônibus, os alunos estão descendo, mas vem uma pessoa embriagada num carro, bate e a porta fecha e pega uma pessoa, mata essa pessoa, que está descendo na hora. Aí é um motorista embriagado. Nesse caso aí, o motorista da Unilab não teve nada a ver com o assunto. Ele tinha obedecido todas as regras para aquela determinada situação. Ele não fez nada de errado. Foi a batida do motorista embriagado que gerou a morte daquela pessoa. No caso, quando o ônibus da Unilab bate no carro e a pessoa que estava descendo morre, é da instituição. Depois a gente vai dizer que a instituição pode cobrar do responsável, mas perante a pessoa, quem responde é a instituição, certo? E depois a instituição ela pode cobrar qualquer prejuízo que algum dos seus servidores ou algum dos seus funcionários tenha gerado, certo, Tainá? Então vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando para vocês? Então a culpa de terceiro é: o acidente aconteceu, ele aponta para
um servidor público ou um funcionário a serviço de algum ente político, mas, na verdade, quando você vai ver, a culpa é de outra pessoa que não tem nada a ver com o serviço público. Então, aí é considerado culpa de terceiro. E o outro caso que nós temos é o exercício regular de direito. Esse ponto aqui ele é muito questionado. Eu poderia falar, aliás, não falar dele, mas eu prefiro falar. Nos últimos tempos, tem tido uma situação que hoje em dia estão exigindo demais dos policiais. E é aquela situação, eu não sou policial, não advogo para policiais, mas eu acho que tudo você tem que ter uma razoabilidade. Então imagine o seguinte, os policiais, eles geralmente têm turnos de 12 horas. Nesse turno de 12 horas, digamos que ele vai perseguir um bandido, e o bandido, para fugir da polícia, e se ele tiver uma arma, o que ele vai fazer? Ele vai atirar na polícia. O bandido, quando ele atira na polícia, ele atira para matar ou ele atira só para assustar a polícia? Para matar. O bandido atira para matar. Então, se o bandido está atirando para matar, por que que o policial, para se defender, ele não pode também atirar para matar? É uma proporcionalidade, pessoal. Se o bandido está atirando para matar os policiais, nada mais justo, isonômico, do que os policiais revidarem e atirarem para matar. Eu não sou adepto da teoria do bandido bom é bandido morto, não. Eu acho que bandido, você tem que gerar condições para que essa pessoa ela possa se ressocializar. Eu sou favorável a isso. Mas aqueles bandidos que colocam a vida do policial em risco, nada mais justo do que os policiais também colocarem a vida dos bandidos em risco. Senão seria desproporcional. Ó, policial, mas você, como é policial, você tem que atirar na perna. Não dá. As pessoas que fazem isso, ou que lutam por isso, que defendem isso, é porque nunca perseguiram um bandido. Nunca. Não sabe o que é perseguir bandido. Vive num gabinete, vive dentro de casa, no ar-condicionado, aí fica imaginando, o ideal seria isso. Vai fazer, meu patrão. Vai fazer. Eu duvido que tu faça. O que eu estou dizendo é que a gente seja proporcional. E quando um policial, eu não estou dizendo quando um policial foge, não. Porque às vezes o policial foge. A gente tem, como toda profissão, nós temos policiais bons e também temos policiais ruins. Se o policial errar, aplique cadeia para ele. Da mesma forma. Então, se o policial, a pessoa é um cidadão de bem e ele foge que a pessoa é um bandido, cadeia do policial. Mas, se o policial ele está realmente numa situação em que ele está correndo risco de vida, o bandido está atirando nele, é proporcional, é razoável que o policial, em revide, ele também atire para matar. Vejam que eu não estou defendendo algo que é surreal, que é inimaginável, que é brutal. O que eu estou defendendo é a razoabilidade e a proporcionalidade. E quando o bandido mata o policial, ele tinha direito de matar o policial? Não. Foi ele que fez uma atitude errada. O que é que o bandido deveria ter feito? Ter se entregue. Então, se o bandido matar algum policial, ferir algum policial, ele agiu errado. Tem que ser preso, cometeu crime. Mas se o policial, ele fere o bandido, ou se ele vai e mata o bandido, o policial não comete crime. Professor, mas o senhor não está falando em razoabilidade e proporcionalidade? Pelo seguinte, o policial cometeu atividade ilícita? Não. O policial ali, ele está defendendo a sociedade. Quem agiu errado, quem foi? Foi o bandido. O policial está fazendo o certo. Está cumprindo o seu papel e defendendo a sociedade. Se o bandido, ele se coloca numa situação de risco, ele vai ter que arcar com as consequências desse risco que ele gerou.
Tá certo? Então, por isso, quando o policial ele fere ou mata o bandido, como ele atira em resposta à situação de perigo do bandido, o policial, ao contrário do bandido, ele age no exercício regular de direito. É por isso que, quando numa perseguição e o bandido está atirando e o policial ele passa a revidar os tiros e ele vem a ferir ou matar o bandido, nesse caso, você tem um caso de exercício regular do direito. Na situação oposta, ou seja, quando o bandido ele fere ou mata um policial, ele cometeu um crime. Por quê? Porque o bandido ele não tem nenhuma justificativa para atirar nos policiais. Pelo contrário, aquela situação todinha só começou porque o bandido cometeu uma atividade ilícita. Ele cometeu algo de errado. Vocês entenderam agora o que é um exercício regular de direito? O policial, para defender a sociedade, ele pode perseguir bandidos. E se o bandido colocar a vida do policial em risco, o policial pode revidar. Pode atirar também no bandido. Tá certo? Agora, se esse bandido está simplesmente fugindo, aí o policial ele tem que perseguir. Se dentro das circunstâncias ele não pode mais perseguir, aí ele não vai poder atirar para matar. Ele tem que atirar para ferir, atirar na perna para ele não conseguir mais fugir, fazer algum meio que ele possa deter aquele determinado bandido, certo? Eu só estou dizendo que o exercício regular é quando ele é racional e proporcional. Se o bandido atira, o policial pode atirar. Se o bandido está desarmado, o policial não pode atirar. Ah, professor, e se o bandido tiver de faca? O policial pode atirar, porque o policial ele não é obrigado. Ah, como ele está de faca, eu não posso atirar. Não, ele pode. Mas em vez de ele atirar para matar, ele vai atirar para revidar. Ou para evitar o ataque a ele. Porque o policial, claro, também tem que defender a sua própria vida. Vocês conseguiram compreender o que é esse exercício regular de direito? Ótimo. Muito bom. Então, vejam que eu não estou defendendo bandido nem policial bandido. O que eu estou defendendo é que exista uma racionalidade nas condutas que vão ser desempenhadas. Tá certo? E nós temos ainda a situação do caso fortuito ou força maior. O caso fortuito ou força maior é quando ocorre algum evento que é imprevisível. Por exemplo, você está fazendo uma construção numa rua, digamos que a CAGES está fazendo uma construção na rua. Ela tomou todas as medidas cabíveis, mas choveu demais e o solo daquela região, ele ruiu, ele desabou, o solo desabou. Então você perceba que não foi o problema da obra da CAGES, o problema foi o solo, que já era instável. Ou seja, aquelas casas tinham sido construídas em terreno irregular, porque o solo ele era instável. E aí, se o solo cai, a CAGES não pode ser responsável por isso. Por quê? Porque o problema não foi a obra, o problema é que as construções já eram irregulares. Irregulares por quê? Porque o terreno já era irregular. Aí aconteceu um caso fortuito, tá certo? Ou oriundo da natureza, ou de uma ação humana, mas que era um fato imprevisível. Aí, nesses casos também, o Estado ele não responde por esses atos. E o outro caso, eu já comentei com vocês, que é exatamente o caso da culpa concorrente, onde não só a vítima contribui para o acidente, mas também o representante do Estado, o agente do Estado também contribui. Então, nesse caso aí, você vai dividir proporcionalmente as culpas. Digamos, se realmente os dois contribuírem igual, é 50% a 50%. Então, o município só tem que pagar 50% do prejuízo. Ele não vai pagar os 100%. Mas digamos que a vítima foi responsável 70% pelo acidente e 30% foi do preposto do Estado. Aí o Estado só tem que pagar esses 30%. O Estado, na culpa concorrente, ele só responde proporcionalmente à culpa do seu agente. Tá certo? Vocês conseguiram compreender?
Estão conseguindo compreender direitinho? Ótimo. Agradeço aí o retorno de vocês. Meus caros, então,